Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui a respeito de medo. Você tem medo de quê? Você tem medo de empreender? Medo de começar um negócio novo? Do zero? Você tem medo do que exatamente? Hoje o vídeo é sobre isso, é sobre medo. E a gente vai bater um papo a respeito do meu medo e do seu medo. Meu nome é Ana Paula, eu sou fundadora do canal Sushi-Top e junto com meu marido, há 18 anos, nós enfrentamos um dos nossos maiores medos, de empreender, de sair de onde nós estávamos, da nossa zona de conforto e começar um negócio do zero, sem conhecimento nenhum e da escolha do produto, da escolha do nome, da marca, para um negócio de muito sucesso. Eu vou te contar como isso aconteceu. Mas antes, eu preciso que você deixe aqui nos comentários para mim qual é o seu medo. E eu vou te dar 3 opções. A primeira opção é um medo que você não sabe nem explicar. Ana, eu tenho um medo que é um medo assim, que eu não sei explicar. É o medo, opção número 1. A opção número 2 é um medo de que não dê certo, medo de que dê alguma coisa errada, medo de que você não consiga, medo de, enfim, isso não ser para você. Se for esse o seu medo, a sua opção é a número 2. E a número 3, que é medo do que as pessoas vão falar, medo dos comentários, do que as pessoas vão pensar a respeito da sua decisão. Se for esse o seu medo, então a sua opção é a número 3. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o medo que se enquadra mais com o seu tipo de medo. E hoje nós vamos falar a respeito deles. Então vamos lá. O medo número 1, pessoal, na verdade é um medo que todo mundo tem, porque todo mundo é ser humano e todo ser humano tem medo. Em algum momento todo mundo passa por isso. É normal do ser humano sentir medo. E para alguns sabem lidar com isso de uma maneira mais tranquila, outros não. Todos os medos têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Ah, mas tem lado bom o medo? Tem. O medo tem também um lado bom. E o lado bom do medo é que ele nos coloca em estado de alerta, ele nos coloca em estado de atenção. Por exemplo, a gente está numa estrada, à noite, começa a chover, cai um pé d'água. Você, a partir daquele momento, você sai da sua zona de conforto. Perdoe o barulho. Você sai da sua zona de conforto e dali em diante você passa a estar em alerta. Então você reduz a sua velocidade, você liga a sua luz ou abaixa a luz alta, você eventualmente chega um pouquinho mais para o lado, você presta atenção nos motoristas que estão vindo de frente. Aquilo te deixa em estado de alerta, em estado de atenção. E por que isso é bom? Porque isso, na verdade, é um sistema de defesa. De alguma forma, o seu organismo, quando entra nessa situação de medo, de desconforto, vamos dizer, porque você está saindo da sua zona de conforto, então você ele dispara esse alerta e a partir daí é uma questão de cuidado, de, como se diz? Defesa, é isso, defesa. Ele entra em estado de alerta porque ele quer te defender. E isso é muito bacana. Mas, por outro lado, o medo te traz um lado ruim, que é a paralisia. O medo te paralisa, você não consegue andar, você não consegue se desenvolver, você não consegue fazer mais nada a partir dali. E isso não dá, né, gente? Porque tem gente que, a partir do momento que encontra o medo, volta pra trás. Não, daqui eu vou embora, não sei o quê. Tem gente que fala, eu não consigo, o que eu faço? Eu não consigo. Mas, eu vou dizer pra vocês que nós aprendemos ao longo desses anos todos que há sim uma forma de enfrentar o medo e de cortar o medo. E essa forma é simplesmente agir. É necessário que a gente tome uma atitude, porque se a gente para, ele consome, ele cresce. Agora, se a gente enfrenta, ele morre na hora. Pense você comigo. Imagina que você está na borda de uma piscina. Você não sabe a profundidade dessa piscina. Você olha em volta, não acha ninguém que possa te acudir numa eventual queda, ou então, sei lá, de repente se te acontecer alguma coisa, você precisa pedir socorro. Não tem ninguém em volta. Você tá ali, vou ou não vou, você tá com medo, você tá preocupado, e de repente alguém vem por trás de você e pá, te empurra. A hora que você entra em contato com a água, porque você sabe nadar, você só tá com medo, porque você não conhece aquele ambiente. A hora que você entra em contato com a água, automaticamente o seu corpo entende que você precisa nadar, e você começa a nadar, e ali você se liberta do medo, porque você fala, opa, tô em casa, daqui em diante eu sei, se eu bater perna eu não afundo, enfim, eu não afogo, tá tudo certo. Então, pra gente escapar do medo, pra gente matar o medo, pra gente sair do medo, a gente precisa ter ação, agir, seguir, ir, continuar, enfim, é preciso não parar. Então esse primeiro medo
é o medo de, tenho medo não sei do que, não sei por onde, não sei por que eu faço, só faça. Você tá com medo? Muito medo, pouco medo? Vai com medo mesmo. Não use o medo como desculpa. Vai com medo mesmo. A partir do momento em que a gente toma a atitude de continuar, o medo se vai, ok? Segundo medo, pessoal. O segundo medo é aquele medo de não conseguir. Ah, não vai ser. Será que isso é pra mim? Será que isso vai dar certo? Eu acho que não vai. Enfim, o que eu faço? Bom, esse é o medo que talvez seja mais fácil de corrigir ou mais fácil de lidar. Por quê? Porque se você sente esse medo, provavelmente você não sabe por onde. Você não tem um norte, você não tem um passo a passo, você não pensou no método, você não buscou informações a respeito de alguém que fez o mesmo caminho e deu certo para essa pessoa, para que você pudesse se nortear por isso. É muito complexo quando a gente pretende fazer alguma coisa nova e não busca o conhecimento. A gente simplesmente quer fazer e vai metendo, né, o louco e fazendo do nosso jeito. Sem ter conhecimento, é quase que estar fadado ao fracasso, né? A gente precisa buscar orientação, buscar entendimento a respeito daquilo. E é isso que eu e Ângelo estamos nos propondo a fazer. De um tempo para cá a gente sentou, conversou e decidimos que esses 18 anos de história, de tanto aprendizado, de tanto know-how que a gente arrebanhou, né, ao longo desse tempo todo, com certeza vão servir para que outras pessoas que estejam hoje na mesma situação em que nós estávamos lá 18 anos atrás, criem condições e se sintam mais fortes, e se sintam mais propícias e, enfim, que elas tenham mais confiança de começar o seu próprio negócio. Porque é possível, nós não somos melhores do que ninguém, se for possível para nós, vai ser possível para você. E nós estamos aqui com esse intuito de trazer, através dos vídeos, através de todo o conteúdo que a gente puder postar, informações referentes a tudo relacionado a um negócio próprio, a um delivery japonês do zero. Por quê? Primeiro, porque comida japonesa é uma delícia. Segundo, porque eu acredito que muita gente tem um certo preconceito com essa comida, porque acha que é cara, que, enfim, não é todo mundo que gosta, então não tem público. E isso não é verdade. Pelo contrário, nós tivemos a comprovação através do nosso restaurante, depois eu vou dizer por quê, que é uma comida muito, mas muito apreciada e que talvez as pessoas, por essa mesma razão e por esse mesmo preconceito, acabem não dando muita bola ou deixando de lado ou não contabilizando como uma opção, porque não tem muito à disposição. Tem bons restaurantes, geralmente os restaurantes japoneses são muito trabalhados nas suas decorações, cobram muito caro, enfim, não fica uma coisa tão acessível. Mas se você pensar pelo outro lado, que é o gosto do seu público, do seu cliente, ele gostando da comida para ele e ele, né, indo te procurar, porque você é um delivery, não um restaurante pomposo, para ele é juntar a fome com a vontade de comer. Então você vai oferecer um delivery de comida japonesa, que é o que ele quer, e ele vai comer na casa dele com a qualidade que você vai fazer. Isso tudo, todo esse passo a passo, mas como é que eu começo, como é que eu tiro o CNPJ, como é que eu me transformo no MEI, como é que eu escolho o nome, como é que eu faço a minha logo, como é que eu faço meu cardápio, o que eu escolho para vender, como é que, enfim, como é que eu faço a minha divulgação, quem é que eu procuro, pelo amor de tudo isso, todas essas dúvidas nós vamos resolver para vocês, nós vamos sanar para vocês, porque nós já vivenciamos tudo isso. Não é um bicho de 7 cabeças, eu posso te garantir. Não é uma coisa fácil, porque na vida nada é fácil, mas com dedicação, com trabalho, você consegue, porque nós conseguimos. E fazendo, de fato, dentro do método, porque existem coisas, não adianta você fazer, por exemplo, a escolha de um cardápio, se você sequer sabe onde você vai trabalhar. Isso interfere também. Se você vai trabalhar na cozinha da sua casa, se você tem um espaço, se você vai comprar, por exemplo, um food truck, tudo isso interfere no que você vai vender. Porque, por exemplo, no food truck há uma capacidade logística ali de produção. Você tem um espaço específico, enfim. Na sua casa também, dependendo dos equipamentos que você tem ali, você amplia a gama de opções. Enfim, é isso que eu e Ângelo nos propusemos, estamos nos propondo a fazer. Que é te dar a mão,
quer te mostrar o caminho, porque nós já percorremos esse caminho, a gente já sabe aonde que não é legal, aonde que a gente tem que voltar, aonde que está o atalho, enfim, a gente já vivenciou. Então nada melhor para nos deixar seguros do que pegar na mão de quem já atravessou o mesmo caminho. Então, quando a gente tem essa opção, quando a gente tem esse GPS, quando a gente tem a possibilidade de entender como é que faz, a gente se sente mais seguro e esse medo acaba na hora, gente. Então, é um medo que, assim, pra podar ali na raiz também tá facinho. Se você tem medo de não dar certo, tá te faltando conhecimento, perdão de novo pelo barulho, e a partir do momento em que você busca o conhecimento, pronto, você se sente capaz, mais capaz, e aí não tem por que dar errado, ok? Terceiro e último medo que a gente listou aqui é o medo de que as pessoas vão pensar. Eu tô um pouco incomodada com essa com essa torneira atrás de mim, mas enfim. O que as pessoas vão pensar? Por que as pessoas... qual que é o problema que eu vou enfrentar com a opinião dos outros? Todo mundo vai palpitar, todo mundo vai julgar a minha decisão de fazer assim ou de fazer assim. Com relação a isso, gente, também não é muito difícil da gente entender. Vamos pensar o seguinte, que a gente dá valor das opiniões das pessoas que estão mais próximas a nós e geralmente são pessoas que a gente gosta, ok? Partindo desse pressuposto, essas mesmas pessoas provavelmente são pessoas que gostam da gente, então elas estão opinando, elas estão dando a opinião delas porque elas têm medo que a gente faça alguma coisa errada, elas têm medo de que a gente sofra, elas têm medo de que não dê certo, ou seja, os mesmos medos que a princípio a gente teria, elas têm também, mas é por uma questão de cuidado, é uma questão de amor. Então a gente tem que olhar para elas e pensar, poxa, ela está falando isso porque ela gosta de mim, porque ela não quer me ver mal. Então, como que a gente lida com isso? Muito simples, jogando aberto. A gente devolve para esta pessoa o que a gente está sentindo. Olha, fulano, olha, fulana, eu quero fazer muito isso, eu entendi que é isso que eu devo fazer agora. E pra mim tá sendo legal porque assim, eu olho pra você e entendo que se der bom você vai estar lá. E a gente vai comemorar junto. Mas que se por acaso alguma coisa sair do caminho, você vai estar lá também e eu vou poder contar com você. Então, obrigada por estar do meu lado, independente do que eu decida fazer. Você vai cortar, mas vai cortar assim de verdade e muito facilmente essa coisa das pessoas ficarem simplesmente só cuspindo os seus medos. Porque medo todo mundo tem, como eu disse, é do ser humano ter medo. Agora tem um outro pessoal, vamos dizer assim, que também fala, e vão falar a vida inteira. Sempre vai ter alguém que fale, gente, sempre. E aí essas pessoas são aquelas que geralmente não estão lá quando você está com uma dificuldade, não estão lá quando os seus boletos chegam e você precisa falar, poxa vida, como é que eu vou fazer para pagar esse boleto essa semana? Não são elas que estão lá quando você tropeça numa pedra. Elas estão lá para falar que você está bebendo, elas estão lá para falar que você está indo festejar. Mas para vivenciar o seu dia a dia, a sua rotina, elas não estão lá. Então, essas pessoas e esses comentários e essas opiniões são aquelas que você deve descartar, porque elas não te acrescentam em nada, não são vindas de pessoas que de fato te valorizam ou pessoas a quem você valorize. Então, como diz o nosso querido e saudoso Jair Rodrigues, deixem que digam, que pensem, que falem, deixem isso pra lá. Abandona, simplesmente beijo no ombro, que a inveja passa longe e segue a vida, segue o baile. A gente não tem que ficar valorizando tudo que todo mundo fala. Claro, é importante a gente saber a opinião das pessoas mais próximas, é importante a gente valorizar quem anda com a gente, porque quem anda com a gente é quem de fato está lá, na hora que a gente sorri, na hora que a gente chora, na hora que a gente tropeça, na hora que a gente bebe, não é verdade? Mas os demais são só demais, não acrescentam muita coisa, você entende? E outra, e aí talvez seja o principal dessa questão confia no teu taco, sabe? Só você sabe os perrengues pelos quais você passa. Só você sabe o que você enfrenta para chegar até aqui. Ninguém está vivendo a sua vida, como diz o outro, né? Ninguém calçou a sua sandália e percorreu o teu caminho. Só você sabe o que você está vivendo. Quais são os reais motivos que te fizeram chegar até aqui. Então, a não ser que sejam pessoas, de fato, como eu disse, que têm convivência muito próxima e diária com você, não tem nem porquê dar espaço para outras opiniões, tá bom? E é isso, então essa é a questão da opinião alheia.
Agora, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre como a gente chegou até aqui. Pessoal, antes de continuar, eu preciso pedir desculpas pra vocês por conta do barulho externo. Eu tô gravando aqui no que é o nosso salão do restaurante hoje, aqui na areazinha do Sushi Man. Mas tem um posto de gasolina aqui em frente e ele normalmente tem bastante movimento e tem o pessoal sentado ali, então por isso desse barulho. Mas espero que vocês estejam me ouvindo, também só vou postar se for possível o áudio ser compreendido. Então vamos seguir. Eu tava dizendo pra vocês que eu ia dizer como é que foi pra nós, né? Pra mim e pro Ângelo, naquele começo há 18 anos atrás, e o que nos levou a enfrentar o nosso medo, porque nós também tivemos medo, obviamente. E a verdade é que o que nos levou a encarar o nosso medo foi a necessidade. Por quê? Porque eu, por exemplo, sou formada em turismo, trabalhava como agente de viagens numa agência, uma operadora de turismo, talvez quiçá a maior do Brasil, em Ribeirão Preto, num shopping muito renomado. E recebi uma promoção, me propuseram uma promoção para vir para Jaboticabal gerenciar uma loja que abria aqui. E obviamente que eu aceitei, eu estava no começo da minha carreira e já era uma promoção com boas possibilidades com relação ao crescimento, então eu vi naquilo uma oportunidade. E aí aceitei, obviamente havia também um aumento de salário, embora, apesar de eu ser formada, não era um salário assim, estratosférico, mas cobria minhas contas e eu estava feliz pela promoção, então resolvi topar. E viemos, eu e Ângelo. Ele continuou indo e vindo para Ribeirão, trabalhando lá durante o dia, porque a distância é curta, é em torno de 50 quilômetros, então era possível. O fato, pessoal, é que passado um tempo eu entendi que eu estava vivendo dentro do shopping, que aqui, me desculpem os jabuticabalenses, e é uma cidade que eu aprendi a amar, porque já estou aqui há 20 anos. O shopping é pequenininho e é quase que uma galeria, então eu passava o dia todo lá dentro. Eu acordava às 8 horas da manhã, às 9 horas eu estava no shopping, passava o dia todo lá, eventualmente eu saía para comer alguma coisa ou para ver a cara da rua, mas era até difícil. E ficava lá até 10h30, depois que todos iam embora, às vezes até esperando alguém acabar um atendimento ali de algum cliente para poder sair. Então, eu passava o dia todo lá e eu estava ficando muito insatisfeita. Eu falei, poxa, não é isso que eu quero para minha vida, né? Estou vivendo aqui dentro. Acho que até a vinda de Ribeirão para cá já era um indicativo de que eu queria mudança. E aí cheguei aqui e fiquei ainda mais apertada e comprimida e consumindo todo o meu tempo dentro daquele shopping. Então, eu chegava em casa queixando pro Ângelo, frustrada e tudo mais. E aí o Ângelo também cansado dessa história de viajar, todo dia ir, voltar para Ribeirão. Lá pelas tantas, ele falou, poxa, olha aqui, pensa comigo, a gente gosta tanto de comida japonesa, a gente tem gasto tanto indo jantar, né, em algum lugar que tem essa culinária que a gente aprecia tanto. Eu tenho um cliente, um amigo que é chefe de cozinha japonesa e ele está dando cursos. Eu vou fazer um curso e vou aprender a fazer essa comida. Na pior das hipóteses, eu faço pra gente, a gente economiza um pouco. Aí, legal, achei bacana a ideia. E assim ele fez o curso japonês, né, da culinária japonesa. Passado isso, um determinado dia chego em casa e falo, olha, comprei um trailer. Eu falei, opa, um trailer, o que nós vamos fazer com o trailer? Ele falou, então, eu tava pensando, quem sabe a gente não monta alguma coisa no trailer. A hora que ele disse aquilo, eu pensei, veio todas as objeções que talvez vocês tenham ao longo do dia de vocês, enfim. Meu Deus, mas como assim, montar um negócio? Eu nunca cozinhei pra ninguém, eu nunca, especialmente comida japonesa. A gente não conhece ninguém, porque embora a gente estivesse aqui já quase 2 anos, eram conhecidos, não eram amigos, né? E também não eram pelo fato da gente cozinhar ou vender comida, na verdade eram por outras razões. Enfim, pessoal, deu medo, deu aquele medinho assim, será que isso vai dar certo, viver disso, eu vou pedir as contas. Tá, não tô satisfeita aqui, mas será que vale a pena trocar e tal? E ele falou assim, poxa, é a nossa chance, tá aqui, basta a gente se organizar e começar, vamos fazer. E foi naquele momento ali que ele virou pra mim e falou, vamos. Eu pensei, falei, cara, eu não quero mais voltar pra casa chorando. Falei, vamos. E metemos o pau, ou seja, tudo se resume à ação, depois de entender que o coração estava cantando. O nosso coração estava cantando pela mudança, a gente queria fazer alguma coisa diferente.
a gente queria deixar de conviver 2 horas por dia, que geralmente era no final do dia à noite já exaustos e cansados, para trabalhar juntos. E isso foi um crescimento assim estratosférico para nós, porque não foi só um crescimento profissional, porque nós, no final das contas, aprendemos uma nova profissão, aprendemos a lidar com o cliente diretamente, a vender, a divulgar, enfim, toda a parte da estrutura do negócio, mas a convivência diária, né? Não é mais aquele só ver o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua noiva, enfim, naquele, depois de estar com sal, não, a gente acordava, passava o dia todo juntos, ia dormir juntos, obviamente, somos casados, mas conviver o dia a dia com a pessoa, trabalhando com ela, quem tem ou quem já teve essa experiência sabe o que eu estou dizendo, já não é muito fácil, né? Então, mas para nós foi um aprendizado assim, surreal, tamanho crescimento que isso trouxe para nós. Não só no profissional, mas no emocional, no financeiro, por que não? Porque acabou que deu certo, foi um sucesso, tem sido um sucesso. E acarretou numa mudança de vida drástica para nós. Porque nós deixamos de ser aquelas pessoas que empurravam com a barriga, porque estávamos na nossa zona de conforto. Tava bacana, tava legal, dava para viver, pagávamos as contas, para uma situação completamente diferente, que é aquela situação de, porra, cara, a gente começou um negócio novo, a gente criou tudo do nosso jeito, com a nossa cara, e tá dando certo, e as pessoas estão gostando. Então, tudo isso, toda essa consequência, vamos dizer assim, é algo que não dá para explicar, é muito engrandecedor, é muito satisfatório você entender que você teve uma ideia, baseado no seu coração aqui, latejando, pode ir, vai que eu tô aqui, vai que eu tô apoiando, eu vou estar com vocês, nesse caso Deus, né, porque Deus tá com a gente, tá dentro da gente o tempo todo. Foi esse coração latejando, esse coração cantando, vai que a hora é agora, e a gente agarrar a oportunidade, a gente entender que aquilo ali era um cavalo que estava passando selado na nossa frente, que a gente não podia perder a oportunidade, e de fato abraçar a causa, sabe, arcando com todas as consequências, fossem elas boas ou ruins, graças a Deus deu bom, e a gente deu bom não só porque a gente teve sorte, né? Porque sempre tem aquele que fala assim, ah, foi sorte. Foi sorte não, companheiro. Foi dedicação, foi a entrega, entende? Porque assim, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso na nossa vida. A gente está onde está por conta das coisas que fizemos até aqui. E chegaremos onde chegaremos devido às coisas que faremos até lá. Então foi muito esforço, foi muita dedicação, foi muito estudo, foi muito teste, com todas as áreas, com todas as questões relacionadas ao nosso negócio. Nós enfrentamos, inclusive, muito preconceito, porque isso acredito que até haja um pouco ainda hoje, porque eu não sou japonesa, nem tenho descendência japonesa, meu marido muito menos. Então, as pessoas iam no nosso trailer e falavam assim, uai, vocês não são japoneses? Precisava ser, né, pra saber alguma coisa. E era muito engraçado, porque ele nos dava a oportunidade, nos dava a deixa de contar a nossa história. Porque geralmente era ali que o mesmo, mas de onde vocês vêm? Vocês são daqui? Não, nós somos de Ribeirão, nós viemos pra cá por causa disso, mas nós não estávamos satisfeitos, enfim. E aí a nossa história foi virando uma história contada pelos nossos próprios clientes para a população. E isso também trouxe muita gente para o nosso trailer. No final das contas, pessoal, tudo se resume a uma questão mesmo de se ouvir, de ouvir o que o coração está cantando, de ouvir o que é para ser naquele momento. A gente precisa deixar na nossa vida, chega um momento na nossa vida em que a gente precisa deixar de viver, de sobreviver, satisfeito, entre aspas, com o que a gente tem e com essa zona de conforto, e por um propósito, estipular uma meta. Ah, eu quero chegar aqui, tá? O que eu preciso para chegar por aqui? Eu preciso fazer isso, isso e isso. Então a gente estipula uma meta, e embora a gente tem que estipular uma meta grande, hein? Pelo amor de Deus, um sonho top. Já que vai sonhar, já sonha top. Estipula uma meta, põe um sonho
nesse futuro. Começa pequeno, começa aos pouquinhos. Ninguém começa enorme. Mas o começar, o fazer as coisas aos poucos e bem feitas, vai dando a você uma segurança, vai te dando uma estabilidade, uma certeza de que é aquilo mesmo que você quer para você fazer, que nada mais vai ser necessário. À medida que as pessoas vão observando, à medida que as pessoas, aquelas mesmas pessoas, sabe? Aquelas que, o que será que as pessoas vão dizer? Pois é, elas vão observando e falam, nossa, até que eles estão indo, hein? Até que eles estão conseguindo, hein? A nossa família, que muitas vezes teve medo da gente se frustrar, medo da gente, né, dar ruim, enfim, também vão ficar super orgulhosos de você. E deixa eu falar uma coisa, porque isso também fez parte da nossa caminhada e provavelmente pode estar fazendo da sua. Talvez você já tenha tentado alguma outra coisa, talvez você já tenha investido em algum outro negócio, talvez você já tenha, de repente, tentado começar um curso ou fazer um curso ou aprender alguma coisa que pudesse eventualmente mudar a sua vida, tirar você de onde você estava, enfim. E não foi pra frente, por N razões, ou porque você descobriu no meio do caminho que não era bem aquilo, ou porque você até fez o curso, mas não se sentiu seguro o suficiente para continuar, enfim. Não é, pessoal, porque uma coisa não deu certo que todas vão dar errado. Não é porque naquela oportunidade não foi possível continuar, que você não deve tentar novamente. A gente tem o péssimo hábito da gente se podar, se limitar. Ah não, eu já fiz, se eu fizer de novo, né? E aí a gente vai embutindo na gente crença de que a gente não é tão capaz assim, de que talvez seja isso mesmo que é pra gente viver. Sabe umas bobagens desse tipo? São bobagens, pessoal, são bobagens. Como eu disse já, todos nós somos capazes, todos nós podemos aprender a qualquer momento da vida, enfim. Nada que a gente passe, a gente pode usar como desculpa. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Além de tudo que nós vivemos ao longo desses 18 anos, de trailer a restaurante bombacho, nós também fizemos 2 filhas. Também tivemos que lidar com crianças que não dormiam e com pais que não dormiam, então trabalhávamos no dia seguinte mesmo sem dormir. Depois tivemos que lidar com nenês doentes, tivemos que lidar com tudo que envolve uma criança em casa, com tudo isso. Então assim, porque eu tenho filhos, eu não vou conseguir. Oi? Porque a minha idade não permite. Oi? Porque eu já tentei e eu sei que se eu tentar de novo vai dar ruim de novo. Oi? Para de dar desculpa. Quem quer, dá um jeito. É isso que você tem que pensar. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Você quer ser dos que dão um jeito ou você quer continuar dando desculpas? Por experiência, com toda a minha sinceridade, eu posso te dizer que mesmo com muito medo há 18 anos atrás, medo do que daria tudo isso, se isso ia dar em alguma coisa ou não, medo de que eu sabia já que se não desse certo, eu teria que começar do zero, porque eu estava queimando a minha oportunidade naquela operadora de viagens. Então eu já tinha essa preocupação, o que eu vou fazer se isso aqui não der certo, ainda vou ter que começar de novo, estudar uma terceira coisa, enfim. Apesar de tudo isso, eu posso te dizer com segurança, embora eu não tivesse certezas, eu tinha Deus. E pra mim, foi suficiente. Eu posso dizer assim, com a boca cheia, não houve, ao longo desses anos todos, nenhuma outra decisão mais acertada do que a de seguir o meu coração. De seguir o que o meu coração estava cantando e de ouvir o que eu queria fazer naquele momento. Eu prefiro 1000 vezes dizer que eu tive dificuldades, que eu tive muitos aprendizados, que houveram sim muitas pedras pelo caminho pra gente chegar até aqui, do que dizer, tá legal, continuo lá na agência. Não faz sentido, meu povo. Vocês querem mudar de vida, vocês querem aprender, vocês querem ter uma mão para agarrar, você quer fazer o seu negócio, você quer começar do zero, não é um problema. Pelo contrário, muitas vezes é uma solução, porque você aprende do jeito certo.
Eu não quero soar arrogante de jeito nenhum, pelo contrário, a gente sabe das nossas limitações, somos bem pequenininhos perto de muitos outros que têm uma história tão boa, tão grande, tão linda quanto a nossa, mas nós temos um método, nós temos um passo a passo e estamos dispostos a dividir com você. Então, se você quer empreender, se você quer fazer o seu negócio do zero, seja sozinho, ou seja você e sua esposa, ou você e seu marido, traga ele para esse vídeo, traga ela para esse vídeo, assiste de novo. Arrebanhem, se é que eu conseguir trazer isso para vocês, muita força de vontade. Entendam que é possível e vem com a gente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe nos comentários. Deixe um like, porque ajuda muito o nosso canal a mostrar para o YouTube que este conteúdo tem valor, para que ele divulgue para muita gente. E compartilhe com alguém que você sabe que está, de repente, pela mesma situação, que está com dúvidas, que também está indeciso. Porque quando a gente tem um conteúdo bacana para dividir, é isso que a gente precisa fazer, né? Porque quando a gente divide, na verdade, a gente multiplica. E é isso que nós estamos fazendo. Eu estou dividindo com você o meu conhecimento. E assim eu multiplico para todos que querem a possibilidade de começar também, porque não é um bicho de 7 cabeças, porque vale a pena, porque você consegue, porque você pode e certamente, se você se dedicar, vai dar bom, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.